Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio da série Liderança. Esse é o episódio de número 5. Eu quero convidar você, se você ainda não assistiu ainda os episódios anteriores, tem uma playlist aqui separada dessa série. E hoje nós vamos falar sobre motivação, temor e crescimento na comunidade. Se você puder já abrir a sua Bíblia em Atos 5, nós vamos ler um pouquinho hoje sobre a história de Ananias e Safira na liderança ali do apóstolo Pedro. Diz o seguinte: havia, porém, um homem chamado Ananias que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Um ponto que eu gostaria de pegar aqui, claro que para a gente entender essa passagem, diz ali no começo, no versículo 1, havia porém um homem chamado Ananias. Porém quer dizer que estava sendo falado alguma coisa antes, que faz parte desse contexto, né? E ali antes, no capítulo 4, no final do capítulo 4, estava contando como a comunidade estava vivendo ali na igreja primitiva, que não havia necessitados entre eles porque eles compartilhavam os seus bens, né? Mas como a gente vê nessa passagem, eles não eram obrigados a compartilhar os seus bens. E isso era um ato de generosidade ali que eles faziam entre eles. Só que Ananias e Safira, a gente viu que aconteceu algo com esse casal, porque eles não tinham um coração generoso, né? Se eles tivessem, eles teriam dado parte apenas e sido sinceros, mas isso acontece quando a motivação do coração está errada ali. É meio que, porque todo mundo está fazendo, eu também vou fazer, aquela coisa de mostrar uma falsa espiritualidade. Só que Pedro confrontou isso e disse: olha, vocês não mentiram para nós, né? Mas para Deus, para o Espírito Santo. Então, temos que cuidar, assim, com a motivação que fazemos as coisas, né? Qual é a motivação do coração? Quando estamos servindo, quando estamos sendo generosos à comunidade, às pessoas, é porque todo mundo está fazendo, e se eu não fizer também, de repente eu vou ser falado, eu vou sou visto de maneira que que eu não quero ser visto. Mas a motivação do coração, ela talvez não seja sincera. Isso é um ponto de atenção aqui que nós podemos aprender, porque ali diz, né, a propriedade era deles, eles podiam vender ou não, doar ou não, o dinheiro era deles, mas a motivação do coração estava errada e com isso houve uma mentira. E esse é o primeiro ponto, né? Não houve temor ali ao Espírito Santo de Deus. O segundo ponto é que a sua esposa não sabia o que tinha acontecido, né? Fala ali que ela chega 3 horas depois sem saber o que tinha acontecido. Isso nos mostra algo que, independente da relação que tem aqui, no caso a Bíblia mostrou a relação mais próxima que pode ter entre duas pessoas, que é o casamento, né? O marido e mulher.
Cada pessoa responde pelos seus próprios atos. Então, ela tinha uma chance de redenção, de falar a verdade. Não, olha, esse valor não foi o valor que nós vendemos, e se redimir ali. Mas ela manteve a mentira, ela manteve aquela posição ali daquilo que eles fizeram com a motivação errada, e os dois tiveram uma consequência, né? Mas é interessante que mostra essa separação de tempo, mostrando justamente isso. Ela teve uma oportunidade de se redimir, e isso não é apenas sobre o marido e uma mulher. Nós podemos ver isso, por exemplo, em amizades, em pessoas que são próximas a você. Muitas vezes você acobertar algo de repente com uma motivação errada, você sabe que o que a pessoa está fazendo não é legal, não é legítimo, não é generoso, e você entrar naquela situação junto. Mas nós precisamos ter temor, porque o que fazemos, nós fazemos para Deus, nós não fazemos para pessoas, e essa passagem ela demonstra bem isso. E por que eu segui a leitura ali, né, do versículo 12 em diante? Porque mostra que aquela comunidade teve temor por causa do que aconteceu. Mas se a gente lê ali, fala que no versículo 13, quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Então, o que isso demonstra, né? Ali o povo tinha consideração pelos apóstolos, tinha respeito, né? Mas havia temor sobre o que aconteceu. E isso é para trazer muito para a comunidade hoje, para a igreja, porque muitas vezes nós precisaremos, como líderes, por exemplo, pregar realmente, né? É o que precisamos fazer, a verdade do evangelho, que muitas vezes vai confrontar, que vai exortar. E o exortar e o confrontar não é acusar, são coisas completamente diferentes, né? Mas a confrontação e a exortação, ela vem para um realinhamento com a vontade de Deus. Mas quando as pessoas veem isso acontecendo, muitas vezes elas terão temor de ter mais proximidade ou de permanecer num lugar. Mas olha que importante isso, que mesmo as pessoas tendo temor e às vezes querendo manter a distância, a igreja não parava de crescer ali, no sentido de que as pessoas continuavam crendo no Senhor, chegando mais multidões que criam, né? Continuavam sendo curadas, sendo os enfermos curados, os espíritos imundos saindo. Então, aquele temor pessoal das pessoas não impediu o crescimento da igreja. E é algo que o Espírito Santo falou bastante comigo nessa passagem, me lembrando até de um direcionamento assim aqui para a comunidade, porque eu acredito que eu não tenha compartilhado nos outros episódios, mas eu quero até fazer de repente um vídeo contando a história aqui um pouco do ministério, que é uma história muito linda, assim, muito sobrenatural do que Deus fez, do espaço que Deus separou. Foi milagre atrás de milagre, assim, foram coisas lindas, mas que a gente precisou muita fé, porque o espaço que Deus mostrou que seria realmente nos desafiou muito na fé, assim, em questões de condições financeiras e tudo. E o nome que o Senhor deu para este lugar é Kodesh, que é o hebraico separado, consagrado. Lá quando o Senhor fala com Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que tu estás é terra santa, né? A terra é Kodesh, é separado, consagrado. Porque o que Deus colocou no nosso coração para essa casa justamente é a visão de temor, de santidade, consagração. Então, a gente não pode ser negligente com aquilo que Deus colocou, assim. Na verdade, eu acredito que seja o básico da palavra de Deus, né? Viver em santidade e consagração, mas que o direcionamento do Espírito Santo foi muito voltado para isso. Então o Espírito Santo trouxe, olha, tem pessoas que passarão por aí e não conseguirão permanecer, porque a mensagem vai confrontar o pecado, e não é porque as pessoas não tenham consideração ou admiração, né? Mas é porque elas não conseguem se colocar neste lugar de temor, que você realmente vai ter que agir de acordo com a palavra de Deus em santidade e consagração. Mas isso não impede que a igreja cresça. Então eu não sei quem você é, né? É você que está escutando essa mensagem. De repente essa mensagem chega um dia para você que está começando o ministério, que era o início da igreja primitiva, né? E talvez às vezes venha receios no seu coração até sobre isso, sobre realmente precisar levar à risca a palavra de Deus. E vem aquela sensação, poxa, mas eu estou confrontando, eu estou exortando, e talvez a pessoa não permaneça próximo. Mas isso é para trazer a certeza que quando é Deus que está fazendo algo, quando é Deus que está direcionando, é Deus que
que está mantendo aquilo ali, ele que vai dar provisão e ele mesmo vai trazer as pessoas. Então essa mensagem ela serve, né, nessas duas vertentes assim do coração que está dando, que serve para analisar a motivação do coração, porque Deus leva isso como algo sério e que toda vez que nós não agimos de acordo com a verdade, não é aos líderes que estão sendo mentidos, mas é para o próprio Espírito Santo. Mas também para você que é líder e que às vezes fica com receios de confrontar, exortar quando necessário, realmente com receio, né? Assim as pessoas talvez não consigam se aproximar, mas realmente tem pessoas que não vão se manter próximas. E isso não vai impedir a obra do Espírito Santo, não vai impedir que as pessoas sejam alcançadas, que o Evangelho seja pregado, desde que a palavra de Deus esteja sendo pregada na íntegra e o Espírito Santo é que faz o trabalho que precisa fazer. E que essa palavra hoje possa servir aí para edificação na sua vida, conforto, enfim, e reflexão, como eu sempre falo, né? E assim que possível eu vou trazer a história aqui dessa casa, desse ministério, algo que sempre enche o nosso coração, os nossos olhos, quando a gente lembra, quando a gente compartilha, e eu creio que vai edificar a sua fé. Amém? Que Deus te abençoe.